E é um tema assim, que às vezes a pessoa, eu amo a igreja, não sei o quê, daí alguém fala alguma coisinha da Idade Média, né? Ai, parece que assim, sem contar isso, eu amo a igreja, né? Então, para tirar esses mitos mesmo, acho que vai ser muito importante. E de onde vem, professor? De onde vem essa fama da Igreja Católica e de ser obscurantista? Essa fama ela não é uma coisa nova, né? Ela é algo que vem sendo construído pelo menos do século XVIII em diante, né? Detratores da igreja, críticos da igreja sempre houveram, sobretudo a partir da Reforma Protestante no século XVI. Mas já antes da Reforma Protestante, né, nós vemos alguns autores já na Idade Média. Se a gente pegar os autores, por exemplo, que a gente estuda também na escola do trovadorismo português, né, que está lá dentro da Idade Média, que era um período profundamente cristão, profundamente influenciado pela igreja, já ali havia um certo sarcasmo em relação aos ritos da igreja, em relação aos ensinamentos da igreja. Agora, isso era algo muito localizado na Idade Média, mas com a Reforma Protestante isso foi potencializado e isso virou uma bandeira que passou a ser levantada aí pelos reformadores, né? Então, Lutero, Calvino, né? Que na verdade a escola também usa o termo reforma, né? Que se a gente for pensar até mesmo do ponto de vista da historiografia, não foi uma reforma. Reforma é quando você pega algo que existe e você melhora, você enaltece aquilo, né? E isso é reformar. O que eles fizeram foi uma refundação. Eles começaram uma igreja do zero, que é extremamente estranha, historicamente falando, é um rompimento com aquilo que existia de Cristo até o ano de 1517. Então, na verdade, é uma nova igreja, né? E se a gente perceber a figura de Lutero, se é dito, é apresentado como um reformador, na verdade ele é um fundador de uma nova religião. E se nós pegarmos a figura de São Francisco, por exemplo, que viveu na Idade Média, São Francisco sim foi um reformador, né? E qual é a grande estratégia de São Francisco para reformar a igreja? Reformando a minha vida. Ele fez isso, né? Então São Francisco de fato é um reformador. Ele mudou a vida dele, ele viveu aquilo que ele pregava e, através do exemplo, ele foi modificando a igreja do seu tempo. É diferente de Lutero, que dizia que o objetivo da vida dele era acabar com o papado. Então, é uma vida, infelizmente, desperdiçada. Se ele queria acabar com o papado, já se passaram 500 anos, o papado continua e continuará porque ele é uma promessa divina que Jesus fez no capítulo 18, né, aliás, no capítulo 16, versículo 18 de Mateus, né? Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, né? Não prevalecerão. A igreja sempre existirá, né? É uma promessa divina e Jesus ele não pode enganar e não pode se enganar. Então, se ele prometeu, de fato, é o que... Então, a gente tem que tomar isso como vamos dizer assim, um prelúdio da nossa discussão, né? Então, essa visão de que a igreja é obscurantista, ela é enaltecida na Reforma Protestante, mas o desdobramento maior vem com o Iluminismo, que é um movimento político, filosófico, surgido no século XVIII na França. E essa questão da Idade das Trevas, né? Que é a Idade das Trevas, como é dito, então ela, na verdade, ela é uma meia-verdade. Ela na verdade, um preconceito que os próprios filósofos iluministas criaram. Então, eles se referiam a tudo que era anterior ao século XVIII como obscurantismo. Aliás, para eles, tudo que estivesse ligado à igreja, tudo que estivesse, de alguma maneira, permeado pelo pensamento cristão, era sinal de obscurantismo. E a grande ideia, né, do iluminismo, qual era? Era aquela ideia de que eles deveriam reconstruir a sociedade numa base racional. E querendo ser racionais, eles se tornam irracionais, né? Porque a própria razão humana, os próprios filósofos pagãos anteriores a Cristo admitiam racionalmente a existência de Deus, a existência da verdade absoluta. Então, os iluministas, eles acabavam negando a própria filosofia, né, que eles queriam enaltecer, né? Então, é bastante contraditório. O próprio movimento em si acaba sendo até contraditório. E eles diziam que a luz da razão viria para iluminar as trevas da ignorância e reconstruir uma nova sociedade. Tanto é que na Revolução Francesa eles quiseram demolir tudo
o que era do chamado antigo regime, né? Então eles não queriam o mesmo sistema de governo, nem o calendário eles quiseram, né? Eles criaram um novo calendário na França, na época da Revolução Francesa, até a maneira de você executar os condenados à morte, eles não quiseram o sistema de penas antigos, que era o enforcamento, né? Aí eles vão criar até um sistema de execução novo, que é a guilhotina, né? Então, quer dizer, é uma recusa total e completa de tudo aquilo que havia existido até ali, para se construir algo novo. E nesse afã de construir algo novo, começam os preconceitos, sobretudo em relação à igreja, em relação à Idade Média, e esses preconceitos, de tão martelados que eles foram, eles acabaram sendo absorvidos pela maioria dos pensadores do século XVIII, e depois isso aí foi reverberado no século XIX e chega até os bancos escolares até hoje, né? Esse preconceito iluminista. O que eu